Olá! Seja mais que bem-vindo ao nosso encontro. E hoje foi. Deixa eu ver. Ai, ai. Oi, estou vendo seu Oi. copo. Oi, como que eu vi? Ah, achei. Ai, como que eu viro a câmera? Ah, achei. Consegui. 1-0 pro E aí? seu telefone. Hã? Boa tarde, bem-vinda. Muito feliz com seu sim. Obrigada. E eu estou mais feliz em saber que hoje eu estou fazendo a minha 10ª live. Os números, eles têm uma representatividade tão gostosa, né? E o 10, né? Uma... Você está me ouvindo bem? Ai, eu não te escutei. Eu estou dizendo que hoje eu estou muito contente. Que hoje eu estou comemorando a minha 10ª live, o 10º encontro. Ai, que Ai, com legal. você. Estava dizendo que os números têm um significado, uma representatividade legal. E, e o 10 tem um número bonito, né? É um número inteirinho, né? Mas, e hoje um assunto que queima muito no meu coração, um assunto que eu gosto, que eu estudo muito ele. Eu sei que você, mais que eu, sabe bastante a respeito da teoria da literatura. Que é uma coisa a gente saber a literatura, né? Outra coisa é viver realmente na prática. Muito diferente. E hoje o nosso tema que eu te convidei, porque eu sei que você é uma estudiosa nesse assunto, identidade e propósito. Como isso é forte? Porque identidade, a gente nasce sendo filha de, irmã de, esposa de, mãe de, e assim, a gente vai adquirindo essa identidade que não é a nossa, propriamente. A profissão, isso não é a nossa identidade. E descobrir a verdadeira identidade, isso é libertador. Eu não sei se você está me ouvindo. Você quer sair e entrar de novo? Deixa eu chamá-la novamente. Sim, sim. Tá Ai, vendo seu... voltou. Oi, agora você está me ouvindo bem? Oi, tô. Aonde que você parou na, na minha fala? É... Ai, deixa eu lembrar. Ah, me perdi. Ah, você Mas estava eu tô... falando que que a gente não é a nossa profissão. Você falou, nós somos mãe, esposa, profissional e tal. Você concorda comigo? Concordo, porque a gente é ensinado na sociedade que eu sou aquilo que eu tenho e a minha formação.
ou no caso, o seu estado, se você é casada e é mãe. E nessa cultura estranha, a gente não aprende a ser a gente mesmo. Quando pergunta pra gente o que que você é? Ah, eu não sei, eu sou mãe, sou esposa, entende? Eu sou professora, sou executiva, não sei. E a gente se perde nesse que a gente não é o que o diploma e não é o seu estado. Eu sou uma pessoa. E é tão difícil saber isso, né? E única, e somos únicos. E eu vou te falar que eu descobri a minha identidade tem pouco tempo, tem menos de um ano. Descobri que eu sou amada, eu sou filha de um rei, que eu sou única. E descobrir essa identidade, viver essa identidade é muito novo para mim. Eu estou mãe, eu estou esposa, eu estou numa profissão, eu não sou essas coisas. Agora eu sei que eu sou amada. Eu sei de quem eu sou filha, de quem eu sou herdeira. Isso eu sei, hoje eu sei. Aí agora, propósito. Qual é o meu propósito? Sabe? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Aí eu sei que existe uma literatura a respeito de tudo isso, né? Que é no caminho que a gente descobre essas coisas. Não é, nasci sabendo. Quem nasce, ok, parabéns, não? Admiro. Não tem não tem uma resposta pronta, né? Ela é construída. Isso é no caminho. Aí agora, se eu já demorei para descobrir a minha identidade e estou no caminho para descobrir o propósito, eu fico pensando em quem não sabe da sua identidade e muito menos o seu propósito, Como que tá, né? Tá perdido nessa. sabe? Uhum. E quando eu pensei a respeito disso, eu pensei muito em você, porque eu sei que você é estudiosa, eu sei que você estuda muito a respeito disso, você tem uma teoria a respeito dessas coisas. E hoje eu quero aprender com você. Nossa, hoje eu estou na varanda, então vai ser de buzina aqui. Ai, ai. Tem o meu processo também, assim, de realmente descobrir, tem mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, também, assim. Mas eu já vinha nessa busca há uns 4 anos, assim, estudando. Mas ano passado eu passei por um processo que foi assim, que eu descobri que eu sou filha, que eu sou amada, que eu sou imagem e semelhança do Criador, que eu sou única, que eu sou corajosa, que eu sou comunicativa. Para quem me conhece, sabe assim que eu odiava aparecer, odiava, mas foi algo que eu descobri e estou descobrindo que eu sou muito comunicativa, o que eu não achava. E eu também comprei um livro que, nossa, foi assim, foi não, ele está sendo, porque eu não terminei de ler ele ainda. Porque ele é um livro assim, não tem aquela sobremesa que é tão gostosa, assim, que você tem que comer ela devagarzinho. É um livro assim para degustar. E ele está me ensinando muito, muito mesmo sobre realmente, de fato, quem eu sou. Qual E o tem nome uma do... pressão muito forte. É A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, do pastor T.D. Jakes. E ele, assim, é uma escrita muito bonita e vai te levando, assim, te conduzindo a entender de fato quem você é, como mulher, filha, qual a sua relação com o seu criador e qual a relação com as pessoas ao seu redor. É, assim, um livro muito, muito bacana. E, assim, eu fui me vendo ali naquelas páginas, porque realmente há uma pressão muito forte da sociedade, assim, em cima da gente, porque é tanta cobrança, né? A gente tem que ser tantas coisas e a gente se perde nessas coisas, sabe? Aí a gente fica assim, nossa, eu faço um monte de coisas, mas eu não... parece que a gente não se encontra ali, né? Já se sentiu assim? Todo tempo. Hoje, assim, hoje não mais. Hoje, porque assim, eu penso que os propósitos, eles são renovados também. Não sei se você concorda comigo. Porque o propósito que eu tinha com 17, com 27 e agora com 37, 38. Quantos anos eu tenho? É isso aí.
são completamente diferentes, né? E eu sei que daqui a 10 anos eles serão diferentes também. E, e, e eu acredito que eles se renovam. Você acredita também que eles se Eu renovam? acredito. Eu acho que a gente vai mudando de fase. Tipo, esses dias agora eu recebi uma menina aqui em casa que ela queria um livro emprestado. Ela tá precisando mudar de hábito, sabe? Aí eu ri muito que ela falou assim, sabe, eu tô querendo ler algo mais profundo, porque ela é muito comunicativa. Eu quero ler algo mais profundo. Tô cansada de ler romance. Essa vibe de romance já passou. Agora eu quero aprender sobre mim. Aí eu ri tanto, que eu achei muito engraçado. E é realmente isso. É essa mudança de fase. Tipo, a Silane romântica, falando de mim, já passou. Agora eu tô em outra fase. Eu quero ir. Não que eu não seja romântica, entende? É só explicando. Mas assim, agora eu sou outra mulher. E eu tenho interesse por outras coisas, coisas mais profundas. Não quero, assim, coisas superficiais. Eu quero me aprofundar nas águas mesmo. Isso é só no caminho, né? É. E me conta, o que que você estudou a respeito de identidade e propósito que eu posso aprender muito hoje? Porque eu sei que tem muitas pessoas que essa mensagem vai chegar no coração também, mas hoje é mais para mim. Hoje eu quero sugar, beber da fonte. Quando a mensagem é boa, a internet não colabora, né? Oi? Quando a mensagem é boa, a internet não colabora. Mas me conta, o que que você tem É, estudado a respeito de identidade e propósito? nossa, assim, eu leio muita coisa, né? Eu vejo muita coisa, gosto muito de série. E a cada coisa que eu assisto, eu me descubro ali, eu falo, nossa, essa pessoa sou eu. Não sou eu, né? Essa pessoa é um pedacinho de mim. E é uma construção, né? E eu vindo de um meio cristão, eu fui criada num ritmo que a gente não podia ler nada diferente, que a gente não podia ver nada diferente, que a gente não podia gostar de coisas diferentes. E assim, eu brinco com a minha amiga assim, eu acho que eu sempre fui diferente, só que eu nunca me revelei, né? Só que desde sempre eu gostei muito de ler. Eu lia de tudo na escola, de tudo, tudo mesmo. De Agatha Christie a Shakespeare, eu sempre lia de tudo. E eu ficava assim observando tudo, caladinha no meu mundo, mas aprendendo muito, sabe? E agora, assim, com quase 30 anos, que eu tô colocando em prática muito do conhecimento que eu aprendi. E só que, engraçado, à medida que eu vou me conhecendo mais a minha relação fica boa com Deus e com as pessoas. Então, o caminho para se chegar a Deus e às pessoas é se conhecendo. Não tem meio termo. Você tem que se conhecer. Porque a partir do momento que você se conhece, entende de onde que você vem e para onde você vai, tudo melhora. Já dizia o Dalai Lama, né? É que em vez de querer mudar o mundo, né, mude a si mesmo. Não sei se é assim que ele fala, mas é mais ou menos isso. E é uma verdade muito grande a partir do momento que eu entendo quem eu sou, para que eu vim. Sim, nossa, a vida se torna muito melhor. Não que vai deixar de ter problemas, né? Só que a gente começa a enxergar as coisas e as pessoas com olhos de amor. E a gente mesmo com olhos de amor, não mais com aquele olho, nossa, minha vida é uma droga, as pessoas são uma droga. Muda muito. Cortou o que você ia falar da Dalai Lama, mas antes de conhecer o mundo, como é que é? É, em vez de mudar o mundo, mude a si mesmo. Sim, sim, isso é uma máxima, né? E a gente às vezes fica vendo algumas coisas e nós somos os nossos maiores inimigos, nossos maiores haters, os nossos maiores monstros, tudo está dentro da gente. Então, vai muito do que a gente quer alimentar no nosso dia a dia. Aprendi muito com a minha amiga ontem, a Laís, ela falou uma coisa que me marcou muito. Ela disse que
existem duas pessoas conversando com ela e, e se manifesta aquela que ela alimenta mais. Então, quando a tristeza ou alguma coisa muito ruim começa a vir e opa, a tristeza faz parte da vida, né? Não vamos aqui maquiar Uhum. tudo e falar que a vida é linda. Isso também faz parte. Que faz parte. Agora ela, não, eu converso com esses dois seres assim dentro de mim. E conhecer isso é muito importante também, sabe? Esse autoconhecimento e saber que nem tudo é perfeito todo dia, que nem você tá bem todo dia, que coisas acontecem, que essas coisas te magoam, te interferem na sua energia. E como modificar isso a nosso favor, que é o desafio. Esse, que é, Verdade. esse autoconhecimento é um desafio diário. Assim, vou fazer hoje porque hoje é quinta-feira. Vou cuidar de mim hoje porque hoje é sábado. Não, é de todo dia, é todo segundo, é cada milésimo de segundo essa, essa observação. Mas me conta sobre identidade e propósito. Esse Nossa, livro aí eu que tenho que você... voltar, eu tenho que voltar lá, vou voltar lá atrás um pouquinho na minha história, Então vamos. que estudando os temperamentos, na verdade, a minha vida estava uma bagunça. Vou começar por aí. Eu sou muito emotiva, muito, muito mesmo, total sentimento. Mas eu retraio, eu não jogo pra fora. E eu vivi uma situação assim desesperadora. Pra mim era uma carga muito pesada. E assim, eu já acordava chorando, ficava o dia inteiro chorando, ficava com a minha casa toda fechada. E a minha casa é muito alegre, é tudo branco, sabe? Tudo muito claro. E eu ficava a casa tudo trancada, assim, uma tristeza profunda, assim. E eu assisti num programa da Novo Tempo. Ah, meu pet acordou. Assistindo um programa da Novo Tempo, um pastor, naquele programa Negócio de Família, eu não sei como que é o nome do programa não, mas é um programa da Darley Alves. E o pastor que estava nesse programa nesse dia estava falando sobre temperamentos. Eu falei, nossa, que incrível! Só que 1 hora de programa é muito pouco para explanar isso. E aí eu fui e falei, vou procurar um livro sobre isso. E comprei o livro Temperamentos Transformados. Me encontrei lá, uma melancólica da vida, Moisés Purinha, Elias Purim. Eu falei, gente, e aí, engraçado, né, que eu depois comecei a perceber realmente, assim, como que os temperamentos influenciam na vida. E por que que eu tinha tanta afinidade com alguns livros da Bíblia e outros não. E os livros que eu tenho afinidade, claro, né, o livro escrito pelos melancólicos. E foi uma descoberta muito legal. E eu fui aprofundando nisso. Comecei a ler sobre enneagrama, que já é mais complicado. Assim, eu não sei explicar, não, mas é maravilhoso. E é uma descoberta dolorosa também. Porque você vê, eu achava que eu era uma. Oi? Cortou no enneagrama que você descobriu. Ah, eu me achava uma Esse é outra pessoa que não live, era. né? Mas aí, lendo o enneagrama, eu não era uma pessoa tão legal assim. Mas foi dolorido descobrir algumas verdades sobre mim. Mas ao mesmo tempo que a verdade dói, ela liberta, né? Então eu me libertei de muitas coisas. E assim, fui procurando ler mais coisas relacionadas à identidade. E percebi assim o quanto que eu mudei como pessoa. E como que o mundo assim ao meu redor mudou também. E a gente tem o nosso encontro é, do pão diário, né? Eu até comentei, né, que eu tô conseguindo fazer algumas coisas na igreja que é para ficar mais à frente. E antes eu não faria isso. E é porque eu tô descobrindo quem realmente eu sou. E engraçado, assim, que não tem uma receita de bolo para dizer assim, segue isso, 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 isso. Nem cada um vai descobrindo o seu caminho de sua forma. E o propósito também. Tipo, eu tô no caminho para encontrar realmente o que eu nasci para fazer. Mas eu acho que, não sei se os seus seguidores são cristãos ou não,
Mas independente da fé que cada um segue, Se os seguidores são o quê? se os seus seguidores ou não, é tipo assim, você acredita em alguma coisa, nem que você acredite só em você mesmo. Mas é tipo assim, quando a gente tem um propósito em comum, que é revelar a glória do Criador, independente do que você acredita ou não. E quando você descobre que você precisa revelar a glória de quem te criou, nossa, é fantástico. E você vai, tipo, em tudo, no seu dia a dia, em pequenas coisas. Tem um livro da Joyce Meyer que fala sobre o fruto do Espírito. Ela fala até do, tipo assim, a gente vai no supermercado e não volta o carrinho pro lugar, né? Não volta a cestinha pro lugar. É uma coisinha tão boa, mas assim, se a gente for analisar, né? São pequenas coisas, tipo, eu dou o meu lugar da fila para alguém, para uma mãe, ou para uma senhora. São pequenas coisinhas assim. Isso é o nosso propósito, né? É revelar a glória do Criador e amar as pessoas. Lindo. Muito lindo isso. Engraçado que você falou que não existe receita de bolo, né? Mas mesmo que ela exista, quem vai fazer o bolo é diferente. O forno é diferente, os ingredientes são diferentes, a temperatura, as emoções são diferentes. Então, até mesmo seguindo essa receita, essa forma de fazer vai ser diferente. Isso mostra como somos seres únicos. E eu observo assim, hoje, com criança de 4 anos, eu observo que as pessoas ou alguns médicos sempre têm alguma necessidade de colocar você dentro de uma caixinha. Quando, né, eu tenho uma criança de 4 anos que é um ser com, com uma bateria de 220, 24 horas. Você viu? Então, algumas pessoas às vezes querem colocar ele dentro de uma caixa. Ah, que é hiperativo, que é isso, que é aquilo. Gente, é uma criança. É um ser único, diferente de outras e outras, assim como eu e você, somos seres únicos, individuais. É complicado nos colocarmos de um quadrado, de uma classificação. E você falando lá que você não podia ler, que você não podia estudar, nada diferente daquilo que estava ali, é uma sensação assim de prisão, sabe? Realmente, você falando isso aí, é tipo assim, os meus pais nunca me proibiram dessas coisas. Mas eu vivia nesse meio cristão, né? Nasci na igreja, então é aquela repressão. Eu me lembro que na minha época de adolescência, tinha uma cantora gospel que bombava na época, Pamela. E ela cantava umas músicas assim muito loucas, sabe? Assim, mas que falavam as verdades muito legais para nossa idade. Era Bíblia purinha as músicas dela. E eu me lembro que um dia um dos meninos da igreja falou assim: O que você escuta? Eu falei: Eu escuto Pamela. Nossa, eu amo Pamela. Aí, que é isso? Me empresta o CD. Vamos fazer uma troca. Eu vou te emprestar Daniel e Samuel e você me empresta Pamela. Nada contra quem gosta, que goste. Mas eu não consigo me conectar com Daniel e Samuel. Aí peguei o CD e trouxe pra casa. Aí os meninos, quando foi me devolver o meu CD da Pamela, eles falaram assim: Você tá desviada? Sua porta é desviada. Que essas músicas loucas dessa menina, você tá doida? Então, tipo assim, eram umas coisinhas assim, besta, não tem? Aí depois disso eu falei, gente, não vou. Foi a primeira vez que eu abri o meu mundo pra alguém e logo de cara eu já tava desviada, né? Falei, não, agora eu vou ouvir minhas coisas quietinha, caladinha, vou ler meus livros quietinha. E deixa, mas assim, entende? São pequenas coisas, assim. Eu me lembro que eu fazia curso, a minha turma tinha que fazer curso para contar como horas extras, igual faz na faculdade. E a gente tinha um período que podia entrar na internet. E era uma coisa muito nova pra gente, porque a gente não tinha computador em casa, né? A gente mora na roça, pensa só, pouco tempo o computador chegou para nós. Às vezes eu entrava no site da Disney, o meu colega da igreja falava assim:
Você não pode entrar nisso, não. Isso é do capeta, não tem? Gente, peraí, nem tudo é do capeta, não. Então são umas coisas assim, umas repressões, não tem? Que não fazem sentido, que não. É igual você falou aí, querendo enquadrar o seu filho. A gente vive numa sociedade muito estranha que trata os iguais como diferentes e os diferentes como iguais. É Ah, tudo contra. repete que merece. Uma sociedade que trata os iguais como diferentes e os diferentes como iguais. Isso aí. É uma loucura. É isso aí. E uma coisa que tudo isso que você viveu, parece que as pessoas esquecem da máxima da Bíblia, né? Conheceis a verdade e ela vos libertará. Então, algumas denominações, elas nos prendem tanto para você não conhecer a verdade. Você não pode saber da verdade. Eu li esses dias, eu fiquei até assustada em relação à verdade, né? O Sylvester Stallone, que fez o Rambo, Uhum. ele, né, foi feita uma gravação numa ilha lá no Havaí, não sei da onde, tal, que precisava daquela mata toda para explodir aquilo tudo e tal. Até hoje, algumas pessoas da ilha acreditam que ele é Deus. Que aquele cara chegou lá e fez tudo aquilo. E alguns jovens que começaram a sair da ilha para estudar em outros lugares começaram a ver. Falei, opa, se tivesse Existe outro Stallone, mundo. o Rambo, o Boa, ele é tanta gente. É, então, assim, é libertador sair desse quadrado, sair dessa limitação. E é libertador quando você pode ler, estudar coisas, aquilo que queima no seu coração, não aquilo que é imposto por alguém. E você se conhecer. Opa, não é esse tipo de música que eu gosto, é esse daqui. E levar isso a fundo, levar isso com propriedade, trazer isso para sua vida. Isso é libertador também. Essa busca pela identidade faz parte desse caminho, né, de conhecimento. E a gente muda também os nossos gostos em relação às coisas com o tempo. Eu não escuto as mesmas músicas. Eu tava assistindo um podcast ontem, eu até comentei com a amiga assim, eu não consegui terminar de assistir o podcast. É de um canal cristão e eu fiquei chocada, sabe? É um canal que eu não acompanho, mas eu falei, vou assistir hoje só para aprender. Aprender, né? Olha, sem brincadeira, mais de meia hora só assim, falando do passado do outro convidado e de outras pessoas. Eu falei, gente, os cristãos precisam acordar. E isso é para ontem, porque, tipo, o canal tem muitos seguidores e eu acho que ele está perdendo uma oportunidade muito grande de trazer luz para as pessoas, com o tanto de quantidade de pessoas que tem lá, não tem? Aí eu fiquei pensando assim, o quanto que a gente precisa amadurecer como cristãos, ou como pessoa em si, se você não segue nada. Porque, assim, tem pessoas que são tão fechadas naquele mundinho que elas não conseguem responder uma pergunta sem atacar o outro, entende? Olha o nível dessa pessoa, porque ela não se conhece. Que quando eu me conheço, eu consigo ouvir o outro. Ele pode estar falando qualquer abobrinha, que eu consigo ouvir o outro e dar uma resposta adequada ou não dar nenhuma resposta. Então eu fiquei chocada vendo aquilo. Gente, a gente precisa mesmo crescer, precisa se conhecer. É diário, né? Diário. Eu sei que a Bíblia fala muito de identidade. E quando a gente estuda Cristo e vê que aquela identidade dele forte, formada, que, que não mudou por nada. E isso é um aprendizado que eu levo. Agora, a respeito de propósito, tem alguma coisa? Ou só, Tem. ele já, Assim, oi? ou só a vida de Cristo já é o
Não, a vida de Cristo já é, é a base, né? Tipo, ele sabia muito bem para que ele veio, né? E o engraçado é que ele veio, assim, num momento político muito forte, né? E num momento politicamente forte e religiosamente também, né? Porque tinha toda a sociedade religiosa formada ali. E assim, nossa, o povo era muito tapado das ideias, né? E ele, assim, ele não tinha medo de falar o que ele pensava, nem o que ele sentia, ele falava mesmo. E, nossa, eu acho que é assim que a gente tem que ser, né? Ele era muito seguro de si mesmo. Acho que a segurança vem do autoconhecimento. Vem. Quando E da você, autoestima também, né? quando você tem autoconhecimento, não tem o que te abala. É claro, né? A gente somos seres humanos, pelo amor de Deus. Existem coisas que interferem na nossa energia. Mas nos cabe, através do autoconhecimento, saber o quanto isso vai nos interferir. É igual essa história desse podcast que você contou, né? Ir com autoconhecimento a ponto das circunstâncias interferirem, mas não a ponto dessa autossabotagem aí, destrutiva também, que hoje eu vejo as pessoas, elas reagindo muito, agressividade, né? Com Aham. uma fala agressiva, E esse ano vai ser o ano da agressividade, né? Um ano de campanha Vai. política. Nossa, vai ser o ano da guerra. Então, olha, eu não acompanho muito política, não, mas esse ano eu vou rir muito. Esse ano, para mim, vai ser muito divertido. Porque é o ano da gente aprender com o outro aquilo que a gente não quer para a vida da gente. É a oportunidade de ver uma pessoa aprender com as emoções do outro aquele tipo de emoção que eu não quero para minha vida. Então, esse ano para quem tiver com as anteninhas ligadas aí para que está buscando autoconhecimento, que está buscando se aperfeiçoar, que está buscando essa ligação espiritual, esse é um aprendizado. Ou você aprende a ser como, ou você não, ou você aprende a não ser como. E nesse caminho encontrar a sua verdadeira identidade. Esse que é o desafio, sabe? É o meu desafio. Nossa, você falando isso aí, voltando lá para a Bíblia, né? Um contexto em que eles estão querendo apedrejar a mulher adúltera, né? E Jesus fica escrevendo lá na terra, e depois ele fala, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí eu fico pensando assim, que a gente perdeu tanto, eu falo a gente como ser humano, não como eu mesmo. A gente como ser humano se perdeu tanto a ponto de querer matar alguém. Hoje não se apedreja mais as pessoas como antigamente. Mas só Depende. se tem a Ah, inter... depende do país. Mas assim, falando do nosso país, qual é a uhum. forma de matar alguém? É pela internet, é com os comentários. Você acabou de falar isso, que é um ano de política, é um ano, né, um ano de guerra. E eu fico pensando, gente, que besteira, como gastar energia, tipo, atacando o partido do outro, o candidato do outro. Porque todo mundo, nós vivemos num país que prega o quê? Liberdade, liberdade de expressão. Então, por que eu tenho que gastar energia falando mal do outro, né? Famílias que ficam de mal, sabe? Empresas que se dividem. Nossa, é uma loucura quando chega ano de eleição. Isso por quê? Porque as pessoas não se conhecem. Sim, sim. A falta do autoconhecimento, ela destrói mesmo uma família. Ela tem esse poder. E às vezes não precisa de muita gente, não. Às vezes uma pessoa só é o suficiente para destruir todo mundo na família. Então, Uhum. olha, estou agora com uma família pequena, né? Estou. E mesmo assim, situações como essa de falta de autoconhecimento fazem ela ser menor ainda. Porque quando você não se conhece, quando você não se gosta,
Parece que todo mundo não gosta de você, né? A responsabilidade, os problemas estão no outro, quando na verdade está em você, está dentro da gente. E a Andressa falando que ela já excluiu muitos amigos de trabalho por falta de. Não tem como voltar aqui? Tem. Eu já excluí muitos colegas de trabalho do Face por não me expressar. É basicamente isso daí. Mas às vezes, ops, é, eu quero falar, mas eu medo de não ser mal interpretado. Fala aí, vamos jogar fogo no parquinho. Eu penso que não é excluindo as pessoas da sua vida, da nossa vida, que as coisas vão mudar. A gente, nesse momento, excluir uma pessoa, né? Eu falo de uma situação que eu estou vivendo, né? Eu não convivo mais com uma pessoa. O problema está na pessoa ou está em mim? Então, assim, aí quando eu E descubro que não existe mais afinidade, ok, eu continuo amando essa pessoa, mas ela no canto dela e eu no meu. Mas o autoconhecimento é essa identificação. É saber se o problema está no outro ou ele está em mim. Aquilo que eu reclamo do outro é do outro ou é meu? Aquilo que eu falo do outro, né? É do outro ou é meu? Então eu costumo dizer que tudo que a gente fala do outro é aquilo que a gente tem dentro da gente. Ah, fulano é chato, fulano é isso, fulano é estressado. A gente só fala aquilo que a gente sabe. Então, assim, se eu sei que você é estressada, é porque eu sei o que é ser estressado. Então eu tenho propriedade para te chamar de algumas coisas. Mas eu prefiro mudar, tô trabalhando uma moeda diferente, sabe? Vendo as aí pessoas ela tá com. falando, ó, que eram pessoas que só falavam de política e queriam impor a opinião deles sobre ela. Ó. Mas isso é. Então, assim, essa parte da política vai ser o ano de todo mundo você ter um seguidor no Facebook. É o ano que todo mundo se exclui. Mas é enjoado isso mesmo, sabe? Você é dono de uma opinião e não quer ouvir a opinião do outro, assim. A gente já discordou em opiniões aqui. Uhum. Isso quer dizer que você está certo e eu estou errado, ou eu estou certo e você está errado. Não Eu acho que o ponto tá em saber ouvir o outro, né? E fazer as ouviu. perguntas certas também. Eu acho que a vida é muito questão de perguntas. A gente fazer as perguntas, esperar a resposta ou não a resposta. É, nossa, haja muito autoconhecimento para viver nesse mundo. E algo que me chocou muito quando eu comecei nessa busca, porque eu era uma pessoa com muito baixa autoestima. E era uma pessoa que estava rodeada de relacionamentos abusivos. E aí, quando eu comecei a estudar e a perceber que o problema estava em mim, que eu estava buscando pessoas que, tipo assim, elas reafirmavam esse meu lado negativo. Eu ficava o tempo todo buscando essas pessoas, sabe? E eu fiquei assim, de mal comigo mesma. Pensei, nossa, mas eu sou uma pessoa tão ruim assim. E na verdade, eu tinha uma frequência muito baixa e eu atraía essas pessoas que me sugavam, que abusavam de mim, que exploravam de mim, sabe? Por isso que eu ficava doente o tempo todo. Era porque eu buscava isso. Essa busca por querer no outro aquilo que eu não tenho em mim mesma. Que na verdade eu tinha, eu só não sabia que eu tinha, né? E aí eu que ensinava as pessoas a me tratar mal. Que louco isso. Que louco. Isso é muito louco. Assim. Eu tô mudando a minha ótica em relação às coisas, sabe? Em relação a algumas pessoas, a alguns relacionamentos, mudando a ótica, vendo o que tem de bom ali. E, e é uma tarefa difícil, porque às vezes a gente se magoa tanto com algumas pessoas que a gente não consegue ver nada de bom ali, sabe?
E é um exercício que eu ando fazendo, assim. Eu sei que eu magoei também, na mesma medida, né? Eu acho. E eu espero que essas pessoas me olhem com um olhar de amor, tá? Sobre esses momentos. Mas essa coisa da mágoa, de magoar alguém, de se sentir ofendido por alguém, vai muito do autoconhecimento também. Porque quando você se autoconhece, não é qualquer palavra que entra no seu coração, sabe? Hoje, Verdade. hoje quando eu escuto algumas coisas assim, eu falo, opa, isso não vai. Tá falando o que quer falar, mas isso não é uma coisa que vai entrar. Um exemplo, criação de filho. Eu identifica muito comigo. Então, quando acontece alguma situação, a responsabilidade é da mãe. Se o filho é mal criado, a responsabilidade é da mãe. Se o filho é educado, a responsabilidade é da mãe. Se o filho faz bagunça, a responsabilidade é da mãe. Se o menino senta bonitinho, fica bonitinho ali, é da mãe. É uma... eu sei do meu papel, eu sei da minha importância, eu sei quem eu sou, estou como, eu não sou mãe, estou como mãe. Então, quando eu escuto alguma coisa assim, responsabilidade sua, eu paro e reflito. É minha responsabilidade? Porque ele já é um ser único. É minha responsabilidade? Ok, eu pego para mim e vou melhorar. Não é minha responsabilidade? Ok, paciência, fica aí com a sua opinião, porque eu não posso fazer nada. Eu não posso mudar a sua opinião a meu respeito. Não posso, e nem quero. Mas como eu tenho a minha identidade formada, eu sei quem eu sou, o que você pensa de mim ou fala de mim, Tanto faz, tanto fez. tanto faz, tanto fez. A gente vive nessa sociedade em que um like é importante, em que um comentário positivo é importante. Eu vejo pessoas tirando a vida por um comentário Peraí que eu vou ruim. só abrir a porta do meu cachorro sair pra fora, mas já volto, pode falar. Voltei. Hoje a gente vê aqui no YouTube lá, aquele dislike lá foi tirado, né? Não aparece mais a quantidade. Então, assim, é tanto mimimi e, eu sei como algumas palavras agressivas que as pessoas ouvem às vezes na internet, pessoas tirando a vida. Isso me preocupa porque são pessoas que não têm uma identidade formada a respeito delas. Porque elas acham que elas são aquilo dali que estão falando. E, na verdade, não é assim. Então, eu penso que saber da sua identidade, ter uma identidade formada, ter no seu coração o seu propósito de vida, né, bem formado. Se você não tiver esse propósito de vida bem formado, é no caminho que a gente descobre mesmo, estando alerta para as mensagens do universo, estando alerta para os sinais que eles são mandados para a gente e buscar ajuda, sabe? Terapia, os psicólogos, eles estão aí para nos ajudar nesse momento que a gente se perde. Eu já fiz terapia e eu sei o quanto é importante esse tipo de ajuda, uma ajuda profissional, mesmo para a gente alinhar e se conectar com a nossa identidade. E até porque eles são profissionais, são pessoas neutras, né? Que não estão dentro da nossa realidade, então eles conseguem ver muito mais coisas do que a gente vê. A Nunca terapia me teve ajudou muito também. Nossa, muito, muito mesmo. essa busca do autoconhecimento, ela não é uma busca solitária. Eu aprendo muito com vocês, eu aprendo muito com o outro. E é muito fácil, né? Você buscar o autoconhecimento, buscar seu interior lá numa ilha deserta sem ninguém. Super legal isso daí. Mas são nos relacionamentos que a gente se conhece.
São A os gente relacionamentos. só cresce em sociedade, né? Não tem como. Eu acho engraçado algumas pessoas falando, eu gosto de trabalhar com bicho e eu gosto de trabalhar sozinho. Não tem crescimento aí. Os animais são maravilhosos, né? Eles não discordam, eles não falam nada, né? Assim que, Aí o meu discorda de mim. Ele não fala, não, mas ele discorda. não, não, o seu é outro nível. O seu já tá no patamar humano já, né? Tem animais que já estão na função Ai, humano já, que só falta falar. só falta falar. Só falta- Mas, enfim, é, eu penso que a identidade ela tem que ser formada, ela tem que ser forte, ela tem que estar bem, bem trabalhada dentro da gente. Agora, se o propósito não está, é no caminho. E eles se renovam com as circunstâncias, com a vida, com o processo. A gente já entrou num propósito diferente agora, então, assim, eles são, eles são, eles são renovados. Agora, sobre a identidade, você tem mais alguma coisa assim, que você já tem estudado? Ah, eu tô com um livrinho aqui, ó. Com o livrinho na mão. Deixa eu ver. Olha só que interessante. É uma pergunta, viu? Olha, como posso amar o que não conheço ou corrigir o que não vi? Devo conhecer a mim mesmo. E é perigoso permitir que outros conheçam você melhor do que você se conhece. Lembre-se de que conhecimento é poder. Uau! Olha que forte isso. Olha, é perigoso permitir que as pessoas me conheçam melhor do que eu mesmo. É aquilo que a gente falou lá atrás. Se eu não me conheço, eu dou muito poder para o outro, tanto para opinião quanto para tudo. Nesse livro aqui até fala, antes de pedir uma opinião, tenha você primeiro a sua opinião. E a gente vive numa sociedade assim que quer a todo momento que a gente seja assim, não vou dizer submissa, porque o sentido da palavra submissa não é esse, mas assim, para as pessoas entenderem, é que você seja assim, submissa à opinião do outro, à religião do outro, à política do outro, entende? E você não pode ter a sua opinião. Isso é muito estranho, é não realmente não se conhecer mesmo. Aí nisso a gente sacrifica o interesse da gente pelo interesse do outro. Nossa, é uma bagunça. E vira um desgosto sem fim, né? Mas esse é o aprendizado. É nessas diferenças que vem o aprendizado. É nesses momentos que vem essa libertação de se auto, né? Autoconhecer. Esse que é o. Tem uma passagem de Paulo, eu não sei qual livro está escrito, mas é numa das cartas dele, já bem lá para o finalzinho. Eu acho que é aquele capítulo que fala de combater o bom combate, acabei a carreira, não sei o quê. Ele fala assim dos relacionamentos. Ele vai citando várias pessoas. Obrigado, fulano, cicrano, porque tá comigo. Ele agradece ao médico Lucas que estava com ele. Ele vai agradecendo as mulheres que trabalhavam junto com ele, as famílias, a quem ele deixou doente. E aí aqueles que também no meio do caminho, é, tipo assim, no meio do caminho cada um foi para um lado. Aí ele, vai em paz, que bom que você foi. E aí é muito engraçado que tem um dos rapazes que ele fala, traga de volta ele para mim. Que tinha dado a maior treta lá atrás por causa desse rapaz. E eu acho tão legal que ele, lá no final, ele reconhece. Aquele cara é precioso, traga ele, porque agora eu preciso dele. Eu acho que se relacionar é isso, e se descobrir é isso, entender. Uns vão ficar, outros vão comigo, um vai seguir um caminho diferente, tá tudo bem. E tem horas também que eu não vou ter ninguém, vai ser só eu e Deus mesmo, e tá tudo bem. Realmente é isso, descobrir a identidade, entender que cada um tem o seu caminho. Tem horas que eu vou estar com alguém, tem horas que eu não vou estar. Tem uns que vão me acompanhar até o final, tem outros que não vão me acompanhar.
E tá tudo bem ser E tá, assim. e tá tudo bem. Isso é verdade. Isso é mais. Olha, engraçado que esse é um assunto tão complexo que me bugou a cabeça. Qual parte bugou? Porque é engraçado que quando a gente conversa no off, uma coisa flui assim de uma coisa. E agora eu tô aqui visualizando algumas situações, alguns momentos, alguns relacionamentos, algumas coisas que a falta do meu autoconhecimento estragou tudo. E também consigo refletir que, com o meu autoconhecimento, como eu melhorei muitas coisas. Então, assim, hoje eu consigo ouvir algumas opiniões e antes dessas opiniões entrarem no meu coração, eu consigo frear. Opa, condiz ou não com a minha identidade? Ah, condiz, ela entra e me transforma, mesmo machucando na hora. Agora, não condiz, tá tudo bem. Pode ficar aí com a sua opinião mal formada. Agora, porque a gente Aí, também, é porque essas a gente descobertas são. são Ai, pode libertadores. falar. Não, porque a gente vive também nessa sociedade que a gente é obrigada a mostrar alguma coisa. É uma sociedade consumista, né? O tempo todo. Você tem que mostrar que você é alguma coisa. Você tem isso, é uma busca constante por ser e ter de ter e ter e ter que, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. É, eu tenho aprendido muito sobre mim, porque eu sou um tipo de pessoa que se eu não me abro fácil, mas depois que eu me abro, assim, tem um perigo de eu me fundir àquela pessoa, eu me tornar uma com ela. O que não é ruim, mas que também, por outro lado, não é bom. Quando eu deixar que essa pessoa, tipo, me influencie muito. E, tipo, eu vivi situações assim que eu, nossa, me quebraram. Por quê? Por causa dessa empatia que é grande demais. E eu pensei assim, não, eu tenho que aprender a lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções. E eu tava assistindo uma série e o cara falou um negócio, assim, igual você tava falando ontem, você tá aprendendo muito com o que você tá assistindo, né? E ele era. Aí, como que fala? Ele trabalhava nesses negócios de espionagem do governo. Uhum. E aí ele tem que espionar uma pessoa que ele gosta muito. E eles tinham que entregar esse relatório. Só que se ele entregasse o relatório, essa pessoa ia se machucar, porque a liderança dele não queria o bem para essa pessoa. E aí chega um certo momento que ele senta com todo mundo e fala: Olha, eu sou espião no meio de vocês, mas eu não quero mais fazer isso. E com toda sinceridade. E aí o cara fala: Não, então se a partir de agora você vai ajudar a gente, tamo junto. E ele fala muito, uma coisa muito legal. Ele fala: A partir de hoje eu vou ser leal a mim mesmo. E isso só vem com autoconhecimento. Porque o que ele estava fazendo era, tipo, era correto porque era o emprego dele, mas estava ferindo outras pessoas e ferindo a ele mesmo. Então, quando algo está me ferindo, eu tenho que rever realmente quais são os meus valores, quais que são os meus princípios. E aí eu trouxe isso para mim, eu pensei assim, eu tenho que deixar bem claro para mim mesma quais são os meus valores e quais os meus princípios. Porque aí eu não vou me fundir mais às pessoas. Porque eu vou ser leal a mim mesma. Se algo me ferir, eu vou falar: "Não, eu não vou passar daqui para lá. Não, daqui para cá você não entra mais". Entende? Eu acho que isso é muito bonito quando você descobre isso. E engraçado que depois que eu entendi isso, muitas coisas eu falo: "Não, eu não vou fazer". Ah, isso é bom para mim? Ah, então eu vou fazer. Vai ter lucro para nós dois? Vai ter ganhos para nós dois? Nós vamos fazer. Agora, do contrário, não. Tá ferindo o que eu acredito, tá ferindo os meus princípios. Então, antes de eu querer ser leal a qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, ou religião, ou Estado, ou política, eu preciso ser leal àquilo que eu acredito. Isso tem que ser mais forte do que qualquer outra coisa.
Uau. Uau. Nossa, é muito profundo essa, essa máxima, né? De ser verdadeiro consigo, de ser. E é muito arriscado também, às vezes, você ser verdadeiro demais consigo mesmo, e mesmo assim você machuca muito algumas pessoas, né? Essa medida, essa dose, essa dosagem, né, de verdades demais, elas devem ser muito bem calculadas. Porque. Ai, não posso falar essas coisas abertas. Fala. E aí Inclusive, mesmo queria subir de nível, vamos jogar pra fora. mas a subida do nível tem que ser no off ainda. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas verdades também, né? Que as nossas verdades não interfiram na verdade do outro. Uhum. Porque eu tenho gostos, eu tenho ambições e que que isso não interfira no outro, não atrapalhe o outro, não diminua e nem aumente o outro. É mais ou menos isso, sem ofender. Ai, ai. Então, para adoçar a sua. é, o que você ia falar, mas você não vai falar, eu falar uma experiência. Essa semana, uma pessoa veio procurar querer um livro. E ela é uma pessoa que está muito presa ainda. Aí, né, olhei assim, aham, sei, tá bom. Mas se eu falasse o que eu realmente penso, eu ia ferir ela. Não ferir no sentido de ferir mesmo, mas assim, ia contrapor o que ela acredita. Eu falei, olha, eu vou te prestar um outro livro junto com esse que você quer. E você vai se encontrar nele. E aí eu encontrei com ela, ela riu demais, falou, nossa, que livro bom! Tô me encontrando lá. Falei, oh, que maravilha. Tá quebrando o preconceito dela. Então eu acho que igual você falou, tem que haver um limite, uma dose. Até porque, tipo, eu sou estudante de teologia. E dentro do curso se estuda comunicação e oratória. A regra de comunicação e oratória é: você não impõe suas ideias a ninguém. É o princípio. Você não impõe, você expõe as suas ideias, seus pensamentos. Mas você impor, isso já é, tipo, meio que uma ditadura, né? É porque a gente viveu uma situação agora recentemente, eu aprendi muito nessa situação. Muito. Então eu tô mais comedida com algumas coisas na hora de falar. Porque eu tenho uma opinião muito forte a respeito de algumas coisas. E elas já são muito formadas. E quando eu me deparo com uma pessoa que não tem uma opinião forte nem formada a respeito de algo, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. É por isso que eu falei que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui, porque eu sei que algumas coisas você aguenta. Mas é basicamente o que eu queria falar, era basicamente isso mesmo, é que a nossa verdade, que o nosso autoconhecimento não interfira no outro. A gente aprenda a ouvir o outro, a verdade do outro também. Aquilo que você tem dentro de você, que aquilo que já está formado dentro de você, ok, tá tudo bem, vida que segue, segue o baile, cada um no seu canto. Agora, quando as ideias são alinhadas, quando o propósito é alinhado, quando o desejo é alinhado, eu penso que o caminho fica mais leve, Bem mais leve. fica mais gostoso a caminhada, sabe? E eu observo que algumas pessoas se relacionam entre si com uma obrigação, são obrigados, sabe? E quando você se descobre que você não é obrigado a nada, isso é mais libertador ainda, sabe? Esse ano, ontem eu reencontrei uma querida do meu coração e a gente conversando a respeito disso. Ela falou, Letícia, eu já apertei o foda-se tem muito tempo. Quando eu quero falar não, é não. Quando eu quero. Quando eu não quero. E isso, eu falei, eu fiquei com inveja. Eu falei, que inveja de você, porque isso eu fiz recentemente. Eu já falei muito sim, sem poder falar sim.
porque eu queria agradar, sabe? Atolado de coisa para fazer e eu falava um sim sobre a respeito de uma coisa que aquela pessoa podia muito bem fazer, porque eu não queria desagradar. Mas mal sabia eu que eu estava desagradando a mim mesma, que eu estava ferindo a mim mesma. E hoje eu vejo o servir o outro de uma forma diferente. Igual a coisa, a parte da submissão, que a gente sabe o que significa submissão no pé da letra, não é? Mas acho que essa palavra é uma palavra mais mais- Hoje eu me coloco em servir o outro de outra maneira. Eu me coloco a serviço, podendo estar a serviço. Quando eu não posso, eu me coloco, falo, olha, eu não posso. Ou se eu posso, é porque eu estou indo de coração. Agora, se eu não posso, é porque eu estou falando de coração também. E às vezes, quando a gente fala um não para alguém, a gente é odiada pro resto da vida. Inimigo eterno quando você. E agora eu também tô nessa tecla do coisa lá, do foda-se lá. Ok, tá tudo bem, tá, tá tudo bem. O que fala, o que pensa e o que sente, eu não posso fazer nada. Não posso mudar nada. A única coisa que eu posso mudar, interferir é aquilo que está dentro de mim. Então aí volta Eu aquela. acho, eu acho que a gente vive, vou falar do nosso país, a gente vive num país analfabeto. Analfabeto no sentido que as pessoas não sabem interpretar o que se é falado, o que se é escrito, e não sabem também ouvir. Porque muita gente lê, né? Vamos falar assim, falando de leitura, mas as pessoas não conseguem interpretar, vira uma bagunça, sabe? Todo mundo dá uma opinião esquisita sobre tudo e taca ali pau, como diz o ditado. A gente realmente vive numa sociedade totalmente analfabeta, nesse sentido de que não consegue interpretar o que realmente são as coisas. Essa parte é muito interessante porque a gente não escuta o que o outro fala. Então a pessoa fala e a gente não escuta e a gente já reage. Aí já viu a confusão É. aí. Antes da pessoa terminar de falar, o outro já tá dando a resposta, sem antes nem saber o que o outro está falando realmente. Ou mudamos de assunto, que é pior ainda. Eu vou dar nome, né? Eu vou dar nome para uma pessoa que ela vai me matar. Mas a minha mãe, ela é assim. Ela não escuta e ainda muda de assunto, não quer aquilo que você está falando. Aí com ela eu já me comunico assim: você escutou o que eu falei? Ela, não, o que que eu falei? Mas voltando à parte do autoconhecimento, quando você se autoconhece, você começa a saber como funciona também com o outro. Porque essa coisa do é muito importante. É o cachorro? Foi? É o seu cachorro? É. Tá Ele tá bravo. escutando alguém chorando. Tá escutando alguém chorando ali, ele foi. Mas a gente vive nesse momento, assim, da rapidez, sabe? Ninguém tem paciência para ouvir o outro, aí você já responde sem você ter ouvido o outro, e vira essa confusão mesmo. E interpretação de texto hoje está não seguindo o português mais, está seguindo o alto-português, né? Eu interpreto do jeito que eu quiser e vou para você do jeito que eu quiser. Mas como eu já entrei nessa onda, assim, do que você pensa, o que você fala, o que você sente a meu respeito é problema seu, eu não posso mudar o que está dentro de você. Eu não posso, Eu acho que eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro interpreta. verdade. Então, sim, e outra coisa muito importante a respeito do autoconhecimento, é uma coisa que vem mudando muito a minha vida, é me colocando 100% responsável por tudo que acontece na minha vida. Hoje, eu me coloco 100% responsável, porque há um tempo atrás a gente tem aquela coisa assim, isso aconteceu na minha vida por causa do meu pai e minha mãe. Tudo é pai e mãe.
Ah, isso aconteceu na minha vida por causa de fulano. Ah, isso aconteceu com ciclano. Eu falei, não, eu não posso mudar o que passou, mas eu posso fazer diferente daqui para frente. Eu posso ser diferente daqui para frente. E é o daqui para frente. O que passou já foi, não posso fazer nada mais. Aquela coisa, a gente não escolhe os nossos parentes, mas a gente escolhe os próximos que a gente vai se relacionar. E quando a gente se coloca 100% responsável por tudo, TUDO, tudo que acontece na nossa vida, as coisas mudam. Porque hoje vejo muito, muito isso. Ah, isso aconteceu comigo por causa de fulano. Ah, isso aconteceu comigo por causa de ciclano. Aconteceu. O português está perfeito. Aconteceu lá no passado do, do pretérito de alguma coisa aí. E agora? Eu concordo com você aí, porque realmente a gente foi ensinado assim, né? A sempre a buscar um culpado. E essa história é muito antiga, né? Vem lá do jardim, né? Primeira coisa que Adão falou foi culpar a mulher. A mulher culpou a cobra não tinha ninguém para culpar, ficou a culpa nela mesmo. E a gente vem com essa cultura estranha de estar sempre procurando um culpado. E igual você falou, eu sou responsável por minha vida, ninguém mais. E se eu fiz errado, vão consertar. O que, que eu posso fazer agora para frente? O que eu posso fazer diferente? Eu, de vez em quando, eu dou umas mancadas. Eu falo, gente do céu, mas que mancada que eu dei. O que, que eu posso fazer diferente daqui para frente? Entende? Eu acho que essa é a questão. E outra coisa do autoconhecimento também é vencer o orgulho. É saber que errou. É saber que errou, é saber pedir desculpa. É vencer o orgulho também e falar, olha, aquela fala sua me magoou. Nisso, nisso, nisso. Sabe? Porque às vezes a gente entra nesse casulo do orgulho e se afasta das pessoas. Hoje eu vivo uma situação na minha família que uma pessoa entrou no casulo do orgulho e ela se afastou de todo mundo. Então, assim, mas mal sabe que a responsabilidade de tudo que está acontecendo é dela mesma, é da própria pessoa. Porque o que ela sente, eu não posso mudar. É aquilo que a gente aprendeu no nosso grupo, né? Então, o sentimento, ele é muito, muito único. Ele é muito único. E às vezes uma fala de alguém interfere tanto no nosso humor, na nossa vida, pro resto da nossa vida. Aí quando a gente tem esse autoconhecimento formado, essa identidade formada, que não, eu sou amada, eu sou filha, eu sou imagem e semelhança do Criador. O que você fala a respeito de mim, se não bater com isso, não vai mudar a minha vida. Se você falar uma coisa, você Verdade. não é amada, eu falei, eu sou amada. Ah, você não é criativa. Ah, você é burra. Ah, você é isso e aquilo. Eu falei, gente, olha quem me criou. Você é excluída. Quem me criou fez o sol, fez a estrela, fez toda a formação. É o rei da criatividade. Eu não sou criativa. Não, não, sabe? Não quer dizer que eu tenho que ser igual ao meu criador. Ah, eu criei a lâmpada, eu sou uma lâmpada. Não, é assim, né? Eu criei o telefone, eu sou o telefone. Ah, pelo amor de Deus, né? Uma coisa não condiz com a outra. Agora, saber ter essa identidade formada mesmo de quem você é, o que falam, o que deixam de falar a seu respeito. Se não bater com isso, não vai mudar meu dia. Agora, se bater com isso, nossa, só vai fazer meu dia ficar melhor. É gratificante você ouvir das pessoas que você é amado, que você não está sozinho, que existe pessoas que oram por você, que amam você. Isso aquece o coração de qualquer um, sabe? E eu não sei o que anda acontecendo, que as pessoas estão caminho reverso disso, sabe? É muito ódio gratuito, é muita raiva gratuita. Eu vejo pelo trânsito, sabe? Você entra no carro, você vira um monstro já.
Qualquer um Deus que me não. livre nesse trânsito aí de Vila Velha. Deus me defenda. Então, assim, uma pessoa. Primeiro vamos falar de trânsito, então, é o teste para saber se você realmente se autoconhece, né? Porque o teste para saber do autoconhecimento, da identidade, do propósito é vivendo a situação. Então, quando acontece a situação, ou você está reprovado, como eu, da grande maioria das vezes eu fico reprovada logo, mas eu gosto de ir para a prova final porque eu estudo mais, sabe? Então, mas essas são as situações que a gente só vai mesmo se autoconhecer e descobrir mais a respeito de nós é vivendo, nos relacionando. Não é ficando sozinho, não é se excluindo numa ilha deserta, num monte zen budista. Eu adoro essas Que a coisas gente, budistas. que a gente vá para lá só para uma excursão, né? Isso é verdade. É engraçado, a gente até você falando isso aí, eu tenho um livrinho do mestre Zen budista e ele fala essa questão que a gente cresce em comunidade. É muito bom essa parte de se isolar e ficar um tempo, né, para se refletir sobre si mesmo. Mas para crescer, o negócio é convivendo com gente, não tem como. E até eles não ficam lá sozinhos, né? São muitos monges juntos. Não, eu quis fazer aqui. É uma comparação. Não, eu quis fazer antes de filhos, o carnaval, no Mosteiro Zen Budista. Eu esqueci o nome do lugar, mas é por aqui. É lá para Linhares afora, eu acho. Primeiro que você tem que fazer um pré-cadastro, e eles que te aceitam. E adivinha, não foi aceita, né? Mas é trabalho. É 5 da manhã, é uma equipe para fazer café da manhã, aí é outra equipe para o almoço, para o jantar, e ali é relacionamento forte. Ali é relacionamento forte mesmo. Mas era meu sonho passar uma temporada lá, mas não foi assim. Óbvio que devo ter uma personalidade muito difícil, né? Ai, ai. Aí o Andressa tá falando, ó. Foi o caso. Ah, não, lá pra cima, sobre liberdade, ela falou. A partir do momento que você tem liberdade, você escolhe com quem conviver. Realmente. Tem pessoas que não dá pra evitar, né? Mas sim, tem Não, eu outras que você pode escolher. a Andressa eu a conheci numa escola que a gente trabalhou juntos. E eu me identifiquei, eu vou falar por mim, tá, Andressa? Eu me identifiquei muito com ela, muito, me afinei muito com o coração, com as ideias, com os projetos que ela tinha. Eu sempre gostei muito de ouvir o que ela tinha para falar. E acabou que a gente se distanciou por circunstâncias, tal, e a gente se encontrou, reencontrou agora. E eu fiquei tão feliz, assim, de ter reencontrado, de ver que ela continua como ela é uma pessoa que eu aprendi muito com ela, porque ela tem uma identidade muito forte formada, porque ela continua com a mesma essência de carinho, de amor, de afeto. Não é uma pessoa que mudou devido às circunstâncias, sabe? Devido às coisas que foram acontecendo. Porque tem uma identidade forte formada. E isso é lindo, sabe? Então, se você tem essa identidade forte, formada a respeito de que você é amado, que você é imagem, que você é semelhança, que você é filha do Criador, as circunstâncias não vão mudar aquilo. E eu sei que você também passou por situações, e essas situações não fizeram de você uma pessoa amarga, reclusa, com ódio de todo mundo. Muito pelo contrário, essas situações tornam, como você sabe quem você é, que você é amada, essas situações tornaram você muito mais acolhedora, muito mais comunicativa. E eu observo que algumas pessoas mudam muito devido às circunstâncias. Elas vão ficando amargas, rancorosas, com ódio, com.
uma falta de um perdão, qualquer fala que você fala já é uma espadada que você leva, um golpe de samurai. Então, assim, existem pessoas que você não sabe nem se você pode abrir a boca. Funora, tá? Vou levar um coice de graça aqui. E isso também faz parte do autoconhecimento. Nossa, e E falando isso aí, pode terminar de falar. não, isso tá tudo bem. E eu também já entrei nessa vibe aí, de não tá afinado com isso, comigo, segue seu rumo, que eu sigo o meu, tá tudo bem. Precisar de mim, tô aqui. Eu tô sempre aqui. Eu acho que Isso uma. aí, essa fala sua aí me fez lembrar Abraão e Ló, né? Que chegou um Sim, momento em sim. que, tipo, os empregados, os pastores, já não estavam combinando um com o outro. Aí Abraão sentou com o sobrinho dele e falou: Ó, meu filho, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E cada um seguiu o seu caminho. Só que na hora que deu treta lá pro Ló, quem foi o primeiro a ir socorrer o Ló? Abraão, o tio dele. Então eu penso muito nisso também. Tipo, se não dá para ter uma relação legal, você vai pro seu caminho, eu vou pro meu. Se der treta lá e a confusão ficar muito bruta, eu vou lá te socorrer. Mas não vai passar disso, não. E Não, é tá tudo. engraçado, né, que Abraão pede a Deus. Mas sim, depois quando Deus fala que vai destruir a cidade, que o sobrinho dele morava também, né? Ele fala, mas ele quase pediu pra, tipo assim, não mata meu sobrinho e a família dele, não. Aí Deus falou, não, por amor de ti, eu vou guardar ele e a família dele. Entende? Eu acho que isso é uma questão muito assim. Eu preciso olhar para mim. Cada um precisa olhar para si e pensar assim, não. Essa pessoa dá para caminhar comigo? Não dá, então vamos seguir cada um o seu caminho para não dar. Porque se a gente não conseguir viver uma vivência legal, isso vai interferir em tudo. Isso faz parte do autoconhecimento também. Uhum. E tá tudo bem, sabe? E uma das minhas maiores qualidades é a amizade. Eu paro o que eu estiver fazendo, eu sei que eu sou uma pessoa muito amiga. E eu cuido mesmo das pessoas que estão perto de mim. E que estão longe também, quando querem ser cuidadas, né? A pessoa não quer ser cuidada, não adianta. Tenta, por muito tempo, eu forcei uma situação de querer cuidar de uma pessoa que não queria ser cuidada. Então, ok, tá tudo Nossa, bem. isso desgasta demais, né, Letícia? Nossa, Sim. Deus, não tem nada que desgasta mais do que isso. É E quando, horrível. e quando eu aceitei que ela não queria ser cuidada, e eu aceitei isso dentro de mim, e eu comecei a descobrir também que somos 100% responsáveis daquilo que acontece conosco, ou seja, ele estava sendo 100% responsável do que estava acontecendo com ele. A vida também é uma escolha. Então, a gente pode, todos os dias a gente pode escolher. E quando eu comecei a internalizar mais isso, Acho que o meu cachorro tá aprontando. Zil, ô neguinho, não comeram meus livros. pode comer a casa. Pode comer o resto. Ai, ai. Mas você falando isso aí, eu queria falar de pontuar algo aqui. Você falou dos pais, né? Que às vezes a gente culpa os pais da gente. E, assim, a gente precisa perdoar nossos pais, porque eles deram o melhor deles, na medida que eles sabiam, eles deram o melhor deles pra gente. Quando eu entendi isso, nossa, foi libertador, foi uma libertação. E agora, no último culto, que foi o culto das mães, que foi o culto das crianças, tava queimando algo no meu coração tão forte durante o dia, não tem? Eu pensei assim, eu queria fazer um momento de oração com as mães e os filhos, eu queria fazer algo diferente. Mas, tipo assim, vou pagar de louca lá, que eu acho que ninguém nunca fez um negócio aqui. Aí nem eu fui, chamei as mães lá na frente com os filhos e falei sobre perdão. Que aquela oração seria sobre perdão. Que eu tava sentindo no meu coração que os filhos deveriam perdoar os seus pais, suas mães. Isso, e as mães perdoar suas mães, e assim
Porque tem uma palavra, eu acho que é Zacarias, que é o último livro do Novo Testamento, do Velho Testamento, me parece, que fala assim que nos últimos dias ia haver um espírito que ia unir o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então, o autoconhecimento começa por aí. E a libertação também, de unir esse coração. Tipo, não quer dizer que eu vou andar a vida inteira com os meus pais, mas só que é uma questão de unidade. E só há unidade quando há perdão, quando há comunhão, quando há celebração, né? E aí eu fiz esse momento lá. E para mim também foi libertador, porque eu tinha um ódio assim no meu coração com relação à minha mãe, sabe? Que era, eu falo assim, algo daquele mesmo, porque não tem lógica. Porque eu, mas a minha mãe, nós nos damos muito bem. Mas em certo momento da vida, assim, eu fiquei com ódio dela, um ódio profundo. E eu contei isso lá na igreja. E para alguém como eu contar isso lá na igreja, tem que ser muita libertação mesmo. E assim, para mim foi uma libertação. Não sei se para os outros foi, mas eu acho que foi também para alguém lá. Aquilo valeu. Se o Espírito Santo tocou é porque era para alguém. E, mas eu acho que precisa haver um perdão interior, um perdão a si mesmo pelo que aconteceu, um perdão aos seus pais e um perdão a todos que passou na sua vida e te machucou. Porque enquanto não haver esse perdão, não há como construir uma identidade. Porque como é que eu vou ter comunhão com alguém que eu não consigo perdoar, que eu não consigo amar? Não, parece que não condiz, não combina, não é? Isso dói, né? Nossa, isso deve doer, né? Porque eu não. Isso deve doer. Eu tô, eu não tô querendo buscar aqui o que que eu tenho eu não tô achando. Não, porque não, eu tô tão livre nos meus sentimentos. Eu tô tão feliz com isso, sabe? Porque chegou um momento na minha vida que só entra no meu coração que eu permito que entre. Então, assim, só entra pessoas no meu, só vão entrar pessoas e só ficam pessoas no meu coração que eu estou permitindo que fiquem ali. Então, E essa falta de perdão, você dorme e acorda todo dia com essa pessoa. Tipo, você não tá com ela, mas você dorme, acorda e continua o dia inteiro com ela, e gastando energia com ela, alimentando essa raiva, esse ódio, esse não perdão dentro de si, o que vai se tornando até doenças, né? Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele bota para fora tudo aquilo que a gente não tem condições de compreender. mas é, o corpo fala muito, muito mesmo. Mas autoconhecimento é basicamente isso. Perdão, ser 100% responsável das ações, ser nulo, anular todo orgulho dentro de você, aceitar o outro como o outro é, aceitar imperfeições e todo dia se ouvir, sabe? Eu gosto muito. Ai, agora a memória. Não, ai, meu Deus. Quem é? Santo Agostinho. Que ele fala muito, né, que desse autoconhecimento, quando a gente for dormir, que a gente avalia as nossas ações, que a gente avalia os nossos atos, as nossas falas. Se tudo aquilo que aconteceu é o que a gente gostaria que acontecesse conosco, se não, aí é o trabalho ali do auto-perdão, do perdão. E eu gosto muito dessa máxima dele, sabe? Eu esqueço de fazer, porque eu boto o menino para dormir, e às vezes eu vou primeiro que ele, e eu Cortou aqui. Tô te ouvindo. Agora eu tô. Só não tô te vendo, mas tô te ouvindo. E propósito é basicamente esse caminhar, é no caminho.
sumiu sua voz. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Bom, como a Andressa já colocou ali, que o perdão vai fazer parte de uma outra live, com certeza. Falar de perdão É profundo. é profundo. Para mim é fácil falar de perdão porque eu não guardo, né? Eu não guardo. Às vezes o que me acontece fica uns 2, 3 dias ali, mas ó, sai muito rápido, igual intestino. Eu não guardo no intestino, quanto mais no coração, né? Só Eu para tô falar, aprendendo a lidar com isso. só para Tô falar no bonito. caminho. Não, mas pode me chamar para esse assunto, porque esse assunto para mim é mais fácil de falar, porque eu não guardo mesmo, na boa. Nossa, tá tudo bem. Não, e isso também foi igual você falou, faz parte da identidade, né? Você só libera o perdão quando você, assim, entende realmente quem que você é e pra que que E você eu veio, sei. né? E eu sei quem eu sou, eu sei de quem eu sou filha, eu sei o quanto eu sou amada, e eu sei da minha identidade. E o meu propósito, eu tô no caminho. Tô no caminho todos E os... falando de propósito, eu acho que o nosso propósito tem muito a ver com tudo que a gente viveu, né? Em Sim, outras palavras, com nossos bloqueios, né? Nosso propósito tem intimidade eu com gosto. nossos bloqueios. Eu gosto. Ai, ai. O nosso propósito é identidade com o nosso bloqueio. Isso é verdade. Tem uma intimidade ali. Então, assim, o que está te bloqueando, você busca lá para saber que aquilo dali é o seu propósito. Aham. Mas olha, eu quero te agradecer por esse momento, por tantos outros momentos que a gente vai passar ainda, que eu sei que a gente vai passar por muitos Estamos só momentos. começando. Eu vou colar no rabo do foguete. Vou falar isso, eu vou colar no rabo do seu foguete. E eu quero agradecer muito a esse momento, o seu sim, essas minhas loucuras, porque eu sinto algumas coisas e eu tô bem no feeling esse ano, sabe? Tô com as anteninhas bem ligadas aqui ao que eu ando sentindo. Às vezes eu não consigo expressar, igual ontem eu te contando umas coisas, eu não consegui desenhar, mas com o caminhar, a gente consegue ver melhor, né? Igual você tá num barco e só vê mar, só vê mar, só vê mar, aí você vê uma ilha lá no cantinho, a partir do momento que você vai chegando mais perto, você consegue ver. E é basicamente isso, o processo do propósito. É no caminho, vai chegando mais perto, mais perto, mais perto, você vai vendo com vai tendo mais clareza a respeito. O importante é não parar, mesmo que você não esteja vendo nada. O importante é não parar. Mas muito obrigada pelo seu Eu que sim. agradeço pelo convite. Foi um prazer. Se você quer falar mais alguma coisa, Não, acho que tudo que precisava ser falado já foi. um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até uma próxima. Até a Obrigada. nossa segunda, né? Até a nossa segunda. Um beijão. Fica com Deus. Tchau.